Você já imaginou um rei, filho de um dos homens mais fiéis a Deus, se tornar um dos piores vilões da história do seu povo? Essa é a história de Manassés. E ela guarda uma das lições mais poderosas sobre arrependimento e a infinita misericórdia de Deus. Manassés nasceu em berço de ouro, literalmente. Seu pai era Ezequias, um rei que amava a Deus e purificou o reino de Judá da idolatria. Todos esperavam que Manassés seguisse os passos do pai, que continuasse a obra de restauração e fidelidade. Mas a realidade foi chocantemente diferente. Assim que subiu ao trono, com apenas 12 anos, Manassés virou as costas para tudo o que seu pai havia construído. Ele não apenas permitiu a volta dos cultos pagãos, ele os promoveu com uma fúria nunca antes vista. Reconstruiu os altares que seu pai havia derrubado. Espalhou postes a ídolos por toda a nação. E como se não bastasse, profanou o lugar mais sagrado de todos, o templo de Deus. Em Jerusalém, lá dentro, ele ergueu imagens para Baal e Azerá, desafiando a santidade do próprio Senhor. Mas a sua rebeldia não parou por aí. A Bíblia nos conta que Manassés mergulhou em práticas abomináveis. Ele consultava médiuns e feiticeiros, buscando orientação nas trevas em vez de na luz de Deus. E, no ato mais terrível de sua apostasia, ele chegou a sacrificar seus próprios filhos no fogo. Um ritual pagão de uma crueldade sem limites. A Bíblia é clara ao dizer que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. O povo de Judá, sem uma liderança justa, seguiu o mau exemplo do seu rei. A nação que antes era conhecida por sua aliança com Deus, agora estava afundada em corrupção, idolatria e decadência moral. Jerusalém, a cidade santa, tornou-se um centro de blasfêmia. Parecia que toda a herança de fé de homens como Davi, Salomão e Ezequias havia sido completamente destruída. Durante décadas Manassés reinou assim, espalhando a escuridão. Deus enviou profetas para adverti-lo, para chamá-lo de volta ao caminho certo. Mas ele se recusou a ouvir. Seu coração estava endurecido. Seu orgulho era inabalável. Ele achava que seu poder era absoluto e que nunca haveria consequências para seus atos. Mas Deus, em sua soberania, não permitiria que isso continuasse para sempre. E aqui a história toma um rumo inesperado. O juízo de Deus veio, mas não da forma que todos imaginavam. O Senhor permitiu que o poderoso exército da Assíria invadisse Judá. Jerusalém foi cercada, e Manassés, o rei outrora intocável, foi capturado. Imaginem a cena. O rei, que vivia no luxo do palácio, agora é tratado como um animal. A Bíblia diz que os assírios puseram um gancho em seu nariz, o prenderam com correntes de bronze e o arrastaram como prisioneiro para a distante Babilônia. Foi lá, no fundo de uma masmorra escura e fria, que Manassés perdeu tudo. Perdeu sua coroa, seu trono, sua liberdade e sua dignidade. Longe do poder e da glória, cercado apenas pela humilhação e pelo desespero, ele finalmente teve tempo para refletir sobre sua vida. Todo o seu orgulho foi quebrado, toda a sua arrogância se desfez, e foi nesse momento, no ponto mais baixo de sua existência, que algo milagroso aconteceu. Manassés, o rei idólatra e cruel, se lembrou do Deus de seu pai. Pela primeira vez em muitos anos, ele olhou para o alto. Ele se humilhou profundamente diante do Senhor, o Deus de seus antepassados. Com o coração completamente quebrantado, ele orou. Ele confessou seus pecados terríveis, reconheceu sua rebeldia e clamou por misericórdia. Sua oração não foi superficial. Foi um grito de uma alma desesperada, que finalmente entendeu a gravidade de seus atos. Ele não tinha nada a oferecer, nenhuma desculpa, apenas um coração arrependido. E o que Deus fez, ele poderia tê-lo ignorado. Poderia ter dito: é tarde demais. Você me provocou por mais de 50 anos, derramou sangue inocente e levou meu povo à ruína. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia nos diz que Deus se comoveu com a sua súplica e ouviu o seu clamor. Isso é extraordinário. Deus, em sua graça infinita, ouviu a oração do pior rei de Judá. E ele não apenas o ouviu, ele o perdoou completamente. E mais, Deus agiu para restaurá-lo. De maneira milagrosa, Manassés foi libertado da prisão
e levado de volta a Jerusalém, sendo restituído ao seu trono. Quando Manassés voltou, ele não era mais o mesmo homem. A experiência na Babilônia o transformou para sempre. Agora, ele tinha uma nova missão. Com a mesma energia que antes usou para promover o mal, ele começou a promover o bem. Sua primeira atitude foi purificar a nação. Ele removeu todos os altares pagãos que havia construído, derrubou os ídolos de dentro do templo do Senhor e restaurou o altar de Deus. Ele não apenas parou de fazer o mal, ele começou a desfazer ativamente o mal que havia feito. E então, o rei, que antes levou o povo a se desviar, agora os convocou a voltar para Deus. Ele ordenou a todo o Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. O homem que foi o maior exemplo de rebeldia se tornou o maior exemplo de arrependimento. Seu testemunho se tornou uma prova viva de que a graça de Deus é real e poderosa. A história de Manassés é um farol de esperança para todos nós. Ela nos ensina que não importa o quão fundo tenhamos caído, não importa o quão longe tenhamos nos afastado de Deus, nunca é tarde demais para voltar. Não existe pecado tão grande que a graça de Deus não possa perdoar. Não existe coração tão endurecido que o amor de Deus não possa quebrar e transformar. Talvez você esteja ouvindo isso hoje e se sentindo como Manassés na prisão. Talvez você sinta o peso dos seus erros, o fardo da culpa. Talvez você pense que já foi longe demais, que não há mais esperança de perdão para você. Lembre-se desta história. O mesmo Deus que ouviu o clamor de Manassés de uma masmorra na Babilônia está pronto para ouvir o seu clamor hoje, de onde quer que você esteja. Ele não está esperando por perfeição. Ele está esperando por um coração sincero e arrependido. A misericórdia dele é maior do que qualquer erro que você possa ter cometido. O perdão dele é um presente gratuito, disponível para todos que o buscam com humildade. A transformação de Manassés nos mostra que o arrependimento verdadeiro não é apenas sentir muito, mas é uma mudança de direção. É virar as costas para o pecado e correr em direção a Deus. E quando fazemos isso, Ele não apenas nos perdoa, mas começa uma obra de restauração em nossa vida, transformando nossas maiores quedas em poderosos testemunhos de sua graça. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você se sentiu abraçado pela misericórdia de Deus, ao ouvir a história de Manassés, eu te convido a se inscrever aqui no canal Salmo Cristão 7 para mais conteúdos que fortalecem a nossa fé e deixe um comentário aqui embaixo, declarando: Senhor, obrigado por nunca desistir de mim. Que a graça de Deus alcance e transforme a sua vida hoje.